Nós vamos ajoelhar para a oração. Se você puder ajoelhar também, pode se unir a nós. Obrigado, Senhor, porque és o nosso Criador, mantenedor e Salvador. Nós estamos aqui nesta manhã com o intuito só e único de te adorar. E tu sabes que nós somos imperfeitos, somos tão humanos. Então, nesse momento, meu Deus, por favor, através do Divino Espírito Santo, venha, Senhor, habitar em cada templo vivo aqui nesta manhã, em cada um dos corações, em cada uma dessas almas. Que cada alma, cada coração seja um templo de adoração ao teu nome. E nesse momento especial nós vamos ouvir a tua palavra. E o teu servo, pastor André, vai abrir o livro sagrado diante de nós. Por favor, Senhor, use-o poderosamente. Mais uma vez, que não seja o André, mas que seja o Espírito Santo falando ao nosso coração. Perdoa nossos pecados. E assim como a Bíblia será aberta agora pelo pastor André, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Já veio. Bom dia, igreja. Um abençoado 2024 para você. Que bom começarmos o ano na casa do Senhor, não é? Nosso primeiro culto aqui foi na quarta-feira e foi uma bênção o nosso culto de oração. A gente tem enfatizado ali, nós mudamos o formato desse culto, temos muita oração. Nós passamos aqui 1 hora orando e cantando hinos que são orações para Deus. Então eu quero convidar você a próxima quarta para se juntar conosco nesse clamor pelo derramamento do Espírito Santo, nesse clamor pela chuva serode, para que Jesus volte em nossos dias, amém? Eu quero fazer aqui um pedido, vamos ver se vai dar certo. Quantos aqui são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba? São membros aqui da Igreja Central, levante a mão. Só membros da Igreja Central. Agora eu quero que você fique em pé. Você que é membro da Igreja Central, fique em pé. Isso. Quem é membro da Igreja Central, fique em pé. Ótimo, que bom, que bom. Então agora você vai olhar para o lado e vai ver que todos os que estão sentados são nossos amigos que nos visitam. Cumprimentem eles agora então. Diga, sejam bem-vindos. Diga, que bom que você está aqui. Olha que bênção, que bênção. Eu vou descer aqui e vou cumprimentar aqui também essa família que está aqui à frente. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Sejam bem-vindos. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa irmã querida. Eu sei que a senhora é membro aqui. Está sentadinha por causa da saúde, né? Deus abençoe. Mãe do pastor Ubiratã. Ah, mãe do pastor Ubiratã. Que bênção, amém por isso. Que bênção, irmãos. Somos uma família, amém? Sinta-se acolhido, abraçado. E que esse abraço seja de Jesus para você, amém? Que bom, que bom. Eu quero também estender aqui um cumprimento ao Dr. Ricardo Carlini. Deixa eu ver se eu posso falar aqui nessa câmera aqui para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, eu fiquei sabendo hoje que o senhor, mesmo não sendo membro da nossa igreja, o senhor nos acompanha já há alguns anos, as mensagens, e tem seguido aí o nosso canal.
e me deixa muito alegre. Quero ter a oportunidade, se assim for possível, de poder visitá-lo, de cumprimentá-lo pessoalmente. E em nome do Dr. Ricardo, eu cumprimento todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Receba também nosso carinho, nosso abraço. Você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou que é nosso irmão de uma outra denominação cristã, que também nos acompanha nesse momento. Que Deus te abençoe ricamente, onde quer que você esteja. Amém? Que bom. Quem está feliz, diga amém. Amém por isso. Louvado seja Deus pela sua vida, por estarmos juntos aqui. Tive a bênção de tirar 15 dias de férias. Nesses 15 dias preguei 2 sábados. Amém por isso? Porque eu entendo que pregação não é trabalho, né, pastor? Pregação não é trabalho. Pregação é o nosso chamado. É verdade que em alguns momentos nós como pastores precisamos nos afastar um pouco das atividades corriqueiras normais da igreja, para a gente dar uma refrescada na cuca ali, mas a gente não vai deixar de pregar jamais a palavra de Deus. Então, se alguém me escreveu o WhatsApp nesses 15 dias e eu não respondi, não culpem seu pastor por isso, tá bem? Nessa próxima semana a gente vai estar respondendo ali a todos com a graça de Deus. Bom, queridos, primeiro sábado do ano, e eu me lembro de um versículo bíblico, não é o verso do nosso sermão de hoje, mas aquele verso que diz, passou a cega, findou o verão, lembram ali? E nós, eu parafrasearia dizendo assim, passou 2023, chegou o verão de 2024 e Jesus ainda não voltou. Ainda não voltou. E eu tenho orado e conversado bastante com Deus nesses últimos dias que estivemos aí descansando um pouco. Passei alguns dias na casa de uma família muito querida, lá em São José do Pinhal. Muito bom, foi São João? Santo Antônio, obrigado, estão me corrigindo ali. Com uma família muito querida em Santo Antônio do Pinhal, pertinho de Campos do Jordão, a convite, ali num local muito gostoso. Passamos uma semana e depois fui passar uma semana na casa dos meus pais também, num lugar bem no meio do mato. E eu tenho orado e conversado com Deus nesses últimos dias e pensado assim, Senhor, usa-nos para nós nos aproximarmos mais e mais de Jesus nesse ano de 2024. Porque a gente não pode só esperar a volta de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que esperar e apressar a volta de Jesus. Então eu oro a Deus para que este ano seja um ano em que todos nós como igreja estejamos mais perto de Jesus do que nunca. Porque se a gente permitir, Deus vai fazer uma grande obra através de nós. Amém? E eu aproveito para fazer de novo, entre aspas, uma propaganda do culto de quarta-feira, porque nas quartas-feiras nós vamos estar aqui em vigília, clamando por perdão dos pecados, buscando arrependimento de coração e clamando, suplicando pelo derramamento do Espírito Santo. Então, junte-se a esse movimento. Eu sonho ver em breve, nas próximas quartas-feiras, próximos meses, a igreja, como está agora aqui, nós clamando e orando juntos pelo derramamento do Espírito. Amém, igreja? Faça parte. Venha aqui estar. Esses cultos não estão sendo transmitidos a propósito, porque é um culto muito nosso aqui, muito íntimo, né? Quem veio aqui, quem tem vindo, né, doutora Larissa, tem percebido que é um culto muito íntimo,
Então faça parte você também desse movimento. Vamos lá. Quero convidar você para abrir a Bíblia nesse momento, no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos abrir a palavra do Senhor agora na carta de Paulo aos Filipenses e vamos ao texto bíblico para hoje. Qual é a mensagem que Deus tem para nós hoje? Abra a Bíblia, Filipenses, capítulo 4. Mantenha sua Bíblia aberta. Abra também o seu coração, sua mente. E enquanto você está com a Bíblia aberta, ore também para que Deus esteja me usando, para que a bênção dele chegue a todos nós. Então eu clamo também pela sua prece. Está com a Bíblia aberta? Vamos orar uma vez mais. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, com a Bíblia aberta, a tua palavra diante de nós. E queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos receber a tua palavra para nós neste ano, nesse início de ano. Fala, Senhor, ao nosso coração. É o que eu te peço, é o que nós juntos te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz a palavra do Senhor: não andeis de que forma, igreja? Ansiosos, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não feche a Bíblia, nós vamos escavar agora, vamos cavar nesse texto e procurar lições, ensinamentos que Deus tem para nós. Quem de vocês, não precisa levantar a mão, tá bom? Não precisa levantar a mão, só para a gente refletir e pensar. Quem hoje está aqui na igreja e tem no coração algum motivo de ansiedade, algo que está no seu coração e te deixa ansioso, ou com angústia, ou medo? Nós estamos iniciando um ano, e talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que têm uma angústia muito grande no coração. Estão ansiosos por alguma coisa. Quem de vocês terminou o ano que passou com angústia no coração, inicia o ano com angústia no coração? Se você se sente assim, essa é uma mensagem de Deus para você nesta manhã. É a mensagem que Deus tem para você nessa manhã, neste início de ano. Se você não se sente hoje ansioso, angustiado, ou com medo, ou sem esperança, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já perdeu, quem sabe, pelo menos uma noite de sono, porque estava com o coração apertado por alguma angústia que estava ali apertando o teu coração, um medo, uma incerteza. Se você se sente assim, ou já se sentiu assim, ou quem sabe poderá sentir isso amanhã ou depois, não sei. A mensagem de hoje é para você, é para mim. O texto bíblico revela para nós
4 todos. 4 todos. O primeiro todo, a palavra de Deus fala toda ansiedade. Toda ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por que quer que seja o motivo. E quando a gente lê isso na Bíblia, quem já passou vários dias numa UTI por um Covid, e a mãe estava chorando, a família desesperada, sem saber se poderia voltar à vida, este querido, que angústia. Anteontem, na verdade, recebi uma mensagem de um pastor amigo meu dizendo assim: André, eu estou de férias, estou viajando, mas tem uma família que precisa muito de um alento, de uma visita. Eles são irmãos nossos de outra denominação, não são membros da igreja, enfim, são cristãos muito queridos, são amigos meus, e o esposo está com câncer, e um câncer que tem destruído ele, e os médicos não veem mais saída. E você pode fazer essa visita, André? Eu não tenho como ir. Eu disse, claro, vou sim. E eu fui ontem visitar esta pessoa na UTI. Ele está consciente ainda, mas do lado dele está ali a esposa. E quando eu olhava para ela, ela chorava. Ele com um pouco mais de 60 anos, muitos anos de casado, um lindo filho, um jovem lá, já um jovem rapaz, e ela não sabe se o esposo vai sair do hospital. Que angústia, que angústia. Será que essa angústia, essa ansiedade cabe nesse verso? Bom, Paulo diz, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, qualquer que seja a angústia, qualquer que seja a tua ansiedade, toda ela. E eu não sei quanto a você, mas quando eu leio esse verso, e eu já li e muitas vezes, na minha mente vem assim, uma pergunta: como assim, Senhor? Como assim? Como não ficar ansioso por nada, se eu tenho passado isso, se tem acontecido aquilo outro, se eu perdi o meu esposo, se eu perdi o meu filho, se o meu esposo está em fase terminal, se eu perdi o emprego e tenho uma família para sustentar? Como não ficar ansioso por nada? Me explica. E a gente faz perguntas, e quando eu vou estudar a Bíblia, a minha mente vem trocentas mil perguntas, né? Eu poderia, e os meus sermões aqui são respostas às perguntas que eu faço quando estou lendo o texto bíblico. E eu pensei assim, por que Paulo escreve isso dessa forma? Será que Paulo tinha autoridade para escrever, não fiquem ansiosos por coisa alguma? Bom, quando a gente vê o contexto em que Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos, Paulo estava aprisionado em Roma, possivelmente o ano 62, sua última prisão, a terceira já. Prisão, ele foi preso em Jerusalém, foi preso em Cesareia, agora estava preso em Roma, segunda vez aprisionado em Roma, estava ali nos últimos momentos. Ele acreditava que talvez ainda seria liberto da prisão, mas na sua carta aos Filipenses ele diz: olha, qualquer coisa que aconteça a mim, uma coisa eu digo para vocês, Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é... Lembram ali? É lucro. Viver Cristo, morrer é lucro.
Será que Paulo ainda tinha autoridade para falar sobre, lancem sobre ele toda a ansiedade? Quando nós vamos ao livro de Coríntios, a segunda carta que ele escreveu à igreja aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 24 a 27, Paulo ele diz assim: bom, eu estive 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Quantas vezes? 5 vezes recebeu uma quarentena de açoites menos um. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, eles falam uma quarentena de açoites menos um, sabe por quê? Criam os romanos que nenhum homem poderia suportar uma quarentena de açoites. Então eles davam 39, a quarentena menos um, para chegar no limite do sofrimento. Cristo Jesus sofreu 2 vezes naquela noite em que ele se entregou por nós. Paulo diz que ele sofreu 5 vezes uma quarentena de açoites menos um. Versículo 25 ainda diz: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado. E essa vez que ele foi apedrejado, se eu não me engano foi em Listra, diz que ele foi dado como morto, jogaram ele para fora dos murais da cidade, ele foi dado como morto. 3 vezes ele diz: eu naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando no mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os próprios patrícios, em perigos entre os gentios, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez. Paulo, o que você acha? Paulo tinha autoridade para dizer: não fiquem ansiosos por alguma coisa? O que você acha? Faz assim ou assim? Sim ou não? Pensa. Se alguém com certeza sabia o que era sofrimento, esse foi Paulo. Nenhum de nós aqui passou porque ele passou, nem perto. Diz que uma vez ali, depois de um naufrágio, quando ele chega na ilha de Malta, eles vão acender uma fogueira. E quando acende a fogueira, uma víbora salta do fogo e agarra na mão dele. Quem tem medo de cobra aqui? Imagina você ser picado por uma víbora, uma serpente. E quem estava junto dele ali disse assim: ah, tá vendo? Ele não morreu ali e tal e tudo mais, agora o castigo de Deus está vindo sobre ele. O que Paulo fez? Diz: quando a cobra picou ele, ele fez o quê? Sacudiu ali. Tipo, não andeis o quê? Ansiosos por coisa alguma, mesmo que uma serpente possa te picar. Às vezes o diabo, a antiga serpente, o próprio Satanás, ele vem para nos destruir, é ou não é verdade? Às vezes ele nos alcança e ele nos dá aquela picada que produz uma dor insuportável, é ou não é verdade? Paulo diz assim: sacode, entrega para Deus, entrega para Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é fruto do nosso sentimento. Os sentimentos brotam do nosso coração. Mas todo sentimento antes ele é alimentado pelo que, igreja? Por um pensamento. Quando nós temos um pensamento, esse pensamento gera em nosso coração um sentimento. Paulo está falando aqui de um sentimento ruim, ansiedade. Que pensamentos você tem nutrido em sua mente que tem produzido esse sentimento? Ou que pensamentos têm produzido no seu coração o sentimento de medo, de angústia, de tristeza, de desespero? Não andeis ansiosos por coisa alguma.
Em outras palavras, não fiquem ansiosos por nada, não andeis angustiados por nada, não tenham medo de qualquer coisa, não fiquem tristes por motivo algum, não andem desesperados, seja lá pelo que for. Como assim, pastor? Como assim? Bom, primeiro todo é toda angústia, todo sentimento negativo. O segundo todo é toda petição. Diz Filipenses 4, versículo 6, você que está com a Bíblia aberta ainda, amém por isso, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam o quê? Conhecidos diante de Deus as vossas petições, seja pela o quê? Oração e pela súplica. Em tudo, segundo todo, toda petição. Sabe o que é uma petição? Bom, a petição é uma palavra que a gente aplica tanto no português quanto no original grego. É como se fosse um documento, certo? Que você redige e faz um pedido para um órgão público, para um governo, para uma entidade, para uma pessoa. Paulo está dizendo o que para nós? Em tudo, porém, faça o que? A sua petição. Toda petição, tudo que vai no teu coração, tudo que está na tua mente, coloca essa tua petição e apresenta ela para quem? Para Deus. Nós devemos colocar todos os nossos pensamentos, que têm gerado todos os nossos sentimentos, que estão no nosso coração, diante de Deus. Paulo fala ali, quando ele escreve aos Coríntios de novo, na segunda carta, agora no capítulo 10, ele diz assim: e levando, o que diz o texto bíblico? Vamos ler juntos? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uau! O que isso quer dizer? Quando você tem um pensamento que gera um sentimento o quê? Negativo, ruim, Paulo está dizendo: faça deste pensamento uma petição e leva ele cativo para quem? Para Jesus. Todo pensamento, todo sentimento, faz uma petição, apresenta para Deus, seja pela oração ou pela súplica. E quando eu olho oração e súplica, me vem à mente assim: mas por que oração e súplica? E aí eu vou dizer para vocês como eu entendo isso. Eu vou usar um exemplo que aconteceu aqui na igreja, numa quarta-feira aqui de oração. Dessas nossas quartas-feiras temos feito esse culto aqui tão gostoso de oração, essa reunião de oração. Em algum momento nós abrimos ali para gratidão. Se alguém tinha uma gratidão e eu vou com o microfone e uma pessoa fala e outra uma gratidão e outra, frases curtas, motivos. Estava aqui no segundo banco, onde você está sentado. Tinha uma jovem senhora. E ela, com os olhos cheios de lágrima, levantou a mão e eu levei um microfone para ela, perguntei o nome dela, não a conhecia, não é membro aqui da nossa igreja. E ela se colocou em pé, falou um nome e ela disse assim: eu tenho uma gratidão a Deus. A minha gratidão é que o meu bebê, que nasceu de 31 semanas, completou hoje 15 dias. O meu bebezinho já passou por 3 cirurgias. E a minha gratidão é porque ele ainda tem vida. E junto com aquela gratidão, nós vimos no coração daquela mãe uma súplica pelo filho. Quando aquela mãe ora pelo seu bebezinho, você acha que ela ora ou suplica? É diferente ou não é? Oração e súplica. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Está querendo nos ensinar que nós devemos apresentar para Deus os
grandes motivos que nos trazem aflição, angústia, ansiedade. Todos eles. Pedro, ele fala na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diz o quê? Lançando sobre ele, o que, igreja? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ó, queridos, lançar os cuidados sobre Deus não significa pensar nele como aquele que garante todos os nossos desejos. Não. Mas ver nele aquele que sabe o que precisamos melhor do que nós mesmos podemos pensar. Porque Deus, ele é infinitamente capaz de atender infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Grandes coisas. Mas Deus também espera que levemos a Ele as nossas orações. Se súplicas são grandes motivos, nossas orações têm que ver com pequenos motivos. E Deus se alegra quando nós fazemos petições para Ele também, mesmo que sejam pelo que, igreja? Por motivos que não parecem ser tão relevantes. Deus assim, traz para mim, seja pela oração ou pela súplica, faz a tua petição. Por que eu estou pregando isso para você hoje? Porque eu terminei o ano, e a gente sempre faz um balanço na nossa vida, né? Eu estava pensando assim, Senhor, na verdade esse texto tem falado ao meu coração já faz muito tempo ali. Porque não pensem que o pastor é um super homem ou um super espiritual. Não. Não é, pastor? Não pense. Alguns pensam, o pastor suporta. Não. E Deus me deu esse texto. E eu já li esse texto algumas vezes e tantas vezes. Mas sabe que há momentos assim que a gente clama a Deus e de repente eu lendo ali nos meus devocionais, Deus me levou às cartas de Paulo, eu estou lendo ali Paulo, e de repente eu leio lá Paulo escrevendo aos Coríntios, eu estou falando do meu devocional com Deus, minha comunhão com Deus, lendo a palavra do Senhor, estou lendo Paulo ali, daí Paulo escreve lá nas cartas aos Coríntios, ele diz assim, olha queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu ainda não fui ter com vocês, porque eu ando muito triste, e eu não quero levar essa tristeza para vocês. Procure e leia Coríntios, você vai encontrar Paulo falando isso. Aí eu disse assim, olha só que bênção, não sou só eu às vezes que ando um pouco desanimado ali. Paulo também, ele escreveu para a igreja, ele disse assim, olha, eu não fui ter com vocês ainda porque eu não posso ir desse jeito, ou então orem por mim. Paulo não tinha vergonha de se tornar vulnerável. O que é vulnerabilidade? É não ter medo de você expor os seus medos e se tornar frágil. Entenderam a ideia ali? Paulo não tinha medo disso. Que Paulo sabia que na sua vulnerabilidade estava também a sua força. Eu estou lendo um livro muito interessante de uma autora, pesquisadora da mente humana, Brené Brown. E falando sobre isso, ela fala sobre os sentimentos ruins, sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a angústia, sobre a aflição, sobre o desespero. Brené Brown, ela diz assim, nós não podemos anestesiar nossos sentimentos. Ela não é uma escritora cristã, ela é uma pesquisadora. Ela é uma cientista, estudiosa da mente. Sabe, nós não podemos anestesiar nossos sentimentos ruins. Aquele retorno que você tem que fazer ao médico.
o exame que você tem que receber, que você fez, e agora, tenho eu um câncer ou não? Como está a minha saúde? O medo que assola a sua vida, a aflição, um casamento em crise, a perda de um ente querido, a demissão que bateu à sua porta. René Brown diz assim: não podemos anestesiar nossos sentimentos. E você pode se perguntar assim: como nós anestesiamos nossos sentimentos? E essa, então, cientista diz assim: muitos de nós anestesiamos os nossos sentimentos através de vícios. Não há outra geração tão doente emocionalmente como esta geração que está vivendo sobre a face da terra nos dias de hoje. Geração que mais remédios estão tomando, geração que mais estão buscando distrações ali para sua mente, que mais drogas tem usado, que mais tem se viciado e buscado fuga no trabalho, através da bebida, do açúcar, da comida ou mesmo do sono. Você quer anestesiar seus sentimentos? Não podemos fazer assim. Algumas vezes diz René Brown que nós anestesiamos nossos sentimentos através de um mecanismo de defesa chamado perfeccionismo. Como é assim? Não. Eu estou certo, está tudo bem comigo, não tem problema, e eu estou certo, você está errado, fique quieto, e a pessoa se torna intolerante, ou tem intolerância zero. Não aceita nada. Você conhece alguém assim? Fuga para anestesiar um coração que grita de dor. Se tornam intolerantes. Um outro meio, diz René Brown, para anestesiar os sentimentos é através do fingimento. Você vai vivendo a vida e acha que aquilo que você faz não tem efeito sobre a vida das outras pessoas. E ela então diz: precisamos reconhecer nossas fraquezas e erros e dizer: desculpa, eu errei, como eu faço para consertar? E ela termina dizendo, nessa reflexão, que sabe por que nós não podemos anestesiar nossos sentimentos ruins? Através de vícios, fugas, etc., como aqui nós colocamos, seja pela intolerância ou pelo fingimento. Porque quando nós anestesiamos sentimentos ruins, os sentimentos não são seletivos. Você anestesia o sentimento ruim e o bom. E aí a sua vida perde o sentido. Você fica num ciclo doentio, diz René Brown. E o que diz a Bíblia? O que diz Paulo para nós? Toda ansiedade, que toda ela seja lançada em todas as tuas petições diante de Deus. Não é se esquivar, não é fingir, não é se tornar perfeccionista ou intolerante, ou se esconder no vício do trabalho, ou do açúcar, ou das drogas, ou da bebida, ou etc, etc. A palavra do Senhor diz o quê? Nada disso. Apresenta isso tudo o quê? Diante de Deus. Não é para esconder. Vulnerabilidade. Vulneráveis. Eu falei em 4 todos. Primeiro todo, toda ansiedade. Segundo todo, toda petição. Terceiro todo, toda gratidão. Diz Filipenses 4, você que está com a Bíblia aberta, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, seja pela oração, pela súplica, por pequenos motivos, por grandes motivos, em ações de graça. Ou seja, que tudo seja apresentado em ações de graça, com toda gratidão. Paulo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, você vai acompanhar o texto na tela, capítulo 5, versículo 18, versículo 18 exatamente diz assim: em tudo, que diz lá a igreja? Em quantas coisas? Em tudo. Nas coisas boas, sim ou não? E também nas coisas
que não são tão boas. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz. Você está com a Bíblia aberta em Filipenses, mesmo na carta aos Filipenses, no mesmo capítulo 4, agora no versículo 11 a 13. Ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, tanto de abundância como de escassez. E aí ele termina dizendo, por quê? Que tudo eu posso naquele que me fortalece. Seja na abundância, ou seja na escassez. Tiago, ele fala assim no capítulo 1, versículo 2 a 4 da sua carta, do seu livro: meus irmãos, diz Tiago, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que cada provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Uau, que texto, que ensinamento. Pedro, ainda falando também na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que, igreja? Porque ele tem cuidado de vós. Olha para mim em nome de Jesus, olha para mim. O que disse Pedro ali? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que, igreja? Diz para mim, por quê? Porque ele tem cuidado de quê? Deixa eu perguntar para você. Você acredita que Deus tem cuidado de ti, sim ou não? Amém? Deus tem cuidado de ti. Se você tem passado por alguma aflição na sua vida, algum momento que não é tão doce quanto você gostaria que fosse, é porque Deus permite. E Ele permite porque Ele te ama, porque Ele tem cuidado de ti e de mim. Pastor, como que Deus tem cuidado de mim? Como que Ele tem cuidado de mim? Pedro continua dizendo, ainda, agora no versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de quê? De que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, em Cristo, vos chamou à sua eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de fazer o que, igreja? Diz para mim. Aperfeiçoar, e que mais? E firmar, e o que mais? E fortificar, e o que mais? E fundamentar. A Ele, vamos ler juntos: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Por isso que nós encontramos aquele tão conhecido texto em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém por isso? Mesma dor, sim ou não? Alô, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus está te fortalecendo, te firmando, desenvolvendo o teu caráter, te aperfeiçoando. Eu não posso hoje ser igual quem eu era ontem. Não posso este ano ser igual quem eu fui no ano passado, no ano retrasado. Se eu tenho passado por aflições, é porque Deus está permitindo, de modo que o meu caráter seja fortificado, fundamentado, estabelecido, desenvolvido, a semelhança do caráter de Cristo, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém.
Esse mundo passa, tudo passará. Toda aflição, toda petição, toda gratidão seja dada a Ele, porque quando nós assim fizermos, e note bem, preste atenção, em nome de Jesus, se toda ansiedade, preste atenção, lembra? Toda ansiedade, se toda ansiedade for trazida diante de Deus em toda petição, tendo o coração cheio de que, igreja? De toda gratidão, Deus trará então o quê? Uau! É uma promessa. Se toda ansiedade for trazida diante de Deus em toda petição, tendo o coração cheio de toda gratidão, Deus promete, e quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não é como o homem para mentir, Ele falou, Ele vai cumprir. Ou seja, se você, eu, qualquer um de nós, no início deste ano, hoje, amanhã, depois da manhã e depois de amanhã, todos os dias da nossa vida, apresentarmos a Ele toda a nossa ansiedade, se nós colocarmos diante dEle em toda a nossa petição, com toda a nossa gratidão, Ele diz, não eu, Ele diz, o Senhor Deus diz na sua palavra, Ele diz o que? Filipenses 4, versículo 7, o versículo seguinte, Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? É uma promessa. Se agarre na promessa. Tome a promessa para você. Deus prometeu, ela tem um C, sim, tem um C. Se você apresentar toda ali a tua angústia, em toda a tua petição, com toda a tua gratidão, Senhor, mesmo as coisas ruins, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sei tudo que o Senhor está fazendo, mas o Senhor está me preparando para a vida eterna, amém por isso. Se eu fizer isso, Deus assim, então eu vou trazer ao teu coração uma paz que excede todo entendimento. Essa paz vem de quem? Vem de Deus, não vem do mundo. Essa paz que você procura às vezes, pela tua ansiedade, resolver o teu problema financeiro, e você vai em busca do dinheiro, não é o dinheiro que vai te trazer a paz, não é o melhor médico do mundo que vai te trazer paz, não são os melhores medicamentos que podem te trazer paz, não são os teus títulos que vai te trazer paz, não é a tua influência que vai te trazer paz, não são teus melhores amigos que poderão te trazer paz. Deus diz, essa paz que vem de Deus. Paz que vem de Deus, de ninguém mais. Louvado seja o Senhor. Jesus disse, isso está registrado no Evangelho de João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus disse, alô, olha para mim. Eu tenho buscado nesse texto, e muitas vezes. Sabe quando você acorda de madrugada, e o teu coração está apertado, e na tua mente vem aquele pensamento, que vai produzindo agora aquele sentimento de angústia, lembra? Ou só acontece comigo isso? Acho que eu não, né? Aquele pensamento que traz o sentimento de angústia. Você acorda de madrugada e a tua mente não sai dali. Não sai dali. Acontece assim contigo, não? E você fica com aquele sentimento. Você não dorme mais. Você só fica ali,
Como se você entrasse num redemoinho e você vai morrer afogado ali naquele redemoinho, não sai mais dali. Oh, que loucura. E ultimamente, quando isso tem acontecido comigo, porque eu não sou um super-homem, eu vou a esse texto e eu começo a orar a Deus e dizer: Senhor, o Senhor falou que toda a minha aflição e angústia, se eu apresentasse ao Senhor como uma petição, um requerimento, com meu coração cheio de gratidão, o Senhor prometeu que ia me dar a paz que excede todo entendimento. Senhor, onde está essa paz? Eu quero essa paz. Me dá essa paz. E eu fico ali orando a Deus. E eu tenho experimentado, irmãos, essa paz que excede todo entendimento. Mas eu descobri uma coisa, e essa é a parte triste da história. Desculpa ali. Eu descobri que a paz que eu tenho hoje, pode ser que eu não tenha mais ela amanhã. E pode ser que amanhã eu seja assaltado de novo pelo mesmo pensamento, que vai me dar o mesmo sentimento, e que vai me fazer entrar de novo no mesmo redemoinho, e eu tenho raiva de mim. Aí eu, quando o Espírito Santo está falando ao meu coração, eu digo: Senhor, perdão. Senhor, está aqui, ó. Senhor, está aqui a minha petição, ok? Traz a paz para mim. E a boa notícia é que Deus dá a paz de novo, amém? Mas essa luta continua, dia após dia. Às vezes pode ser passar uma semana que você não tem mais aquela aflição, mas de repente ser assaltado por ela ou por outra. Mas Ele prometeu. E eu me lembro de um testemunho muito lindo do pastor Henry Feyerabend. Ele havia descoberto um câncer. Esse testemunho está num vídeo dele bem curtinho. Eu por um acaso, por providência de Deus, eu descobri na internet ali, no YouTube. Apareceu para mim. E o pastor Henry Feyerabend, ele está falando assim, que eu fui diagnosticado com um câncer terminal. O médico me deu a notícia: o seu câncer é terminal, prepare-se, você vai morrer. E aí, um primo, irmão dele, médico, que mora no Canadá, ligou para ele, e disse assim: ó, meu primo, eu estou tão triste. Disse: mas você está triste por quê? Disse o pastor Feyerabend. Disse assim: eu estou triste porque eu descobri que você está com câncer. Eu sou médico, eu sei qual é o câncer que você tem, e realmente esse câncer é terminal. Eu imagino que você deve estar bastante preocupado. Ele disse assim: eu não estou triste, não estou preocupado. E aquele primo então disse assim: como assim que você não está triste, não está preocupado? Ele disse: não, eu estou mais feliz e alegre do que sempre, eu nunca tive tão alegre. Ele disse: eu não entendo nada. E o pastor Feyerabend então disse para ele assim: mas não é para você entender mesmo. Porque tudo o que acontece na minha vida é para a glória de Deus. E o que eu sinto no meu coração é uma paz que excede todo entendimento. Amém? Que exemplo. O meu futuro pertence a Deus. Deus guardará o coração. É como uma sentinela que Deus coloca um guarda ali. Deus vai dar a paz que vai guardar o teu coração e a tua mente, os teus pensamentos e teus sentimentos. É uma sentinela, é um guarda que Deus coloca ali. Se qualquer angústia interna ou provação externa vier até você para assolar a tua mente e teu coração, Deus diz assim: eu vou colocar um guarda ali para não deixar entrar. Amém? É isso que diz essa palavra no original grego. Quando um pensamento ruim te assaltar, devemos levar a Deus e pensar em Cristo Jesus. É o que diz o último verso.
Versículo 8 que diz: finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro, de boa fama, respeitável, justo, puro, amável. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está dizendo o quê? Troca o teu pensamento. Pense naquilo que é verdadeiro, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quem é verdadeiro? Quem é a verdade? É Jesus. Quem é o único que merece o nosso louvor? Jesus. Quem é o único que tem a melhor e a mais boa fama de todos? Cristo Jesus. Quem é aquele que é amável? Não, ele não é só amável, ele é amor. Jesus está dizendo assim: quando você passar por problemas, dificuldades, aflições, pensa em Jesus. Muda os teus pensamentos, leva para Jesus. E eu termino a mensagem de hoje concluindo aqui com um último pensamento que veio à minha mente enquanto eu estudava essa mensagem, enquanto eu refletia com Jesus e orava a Deus: Senhor, o que o Senhor tem para dizer para nós? Eu completo dizendo para você o seguinte: o nosso coração devia estar cheio de uma angústia, de uma ansiedade, e essa é pela volta de Jesus. Concordam comigo, não? Só que a gente não tem andado assim, não é verdade? E nós deveríamos apresentar para Ele: Senhor, vem logo, vem logo, eu não aguento mais. Vem logo, Senhor. Porque muitas manhãs quando eu me levanto, é só tristeza na minha vida. Eu deveria levar essa tristeza e angústia e dizer: Senhor, vem logo me buscar, porque eu não aguento mais. E o Papai do Céu então vai dizer assim: filha, fica em paz, porque é só um pouco mais, e eu vou aí para te buscar. Amém? Se tem uma tristeza, se tem uma angústia, logo vai vir a bênção, a alegria, que Jesus está voltando. Falta pouco. Que este novo ano seja um ano em que você leve cativo para Deus todos os teus pensamentos, que geram todos os sentimentos, como uma petição diante do Senhor, com toda ação de graça, certo que Ele vai dar paz que excede todo o entendimento, que Ele vai dar a você e a mim o seu Espírito e poder para não só esperar, mas apressar a volta de Jesus. Se você crê assim, diga amém. Eu creio. Louvado seja o Senhor. Fique em pé. Vamos cantar esse hino que é uma oração cantada. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho, logo irei aí te buscar.
Deus chamou de mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz sim, é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Jesus te ama. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Graças te damos, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, nesse início de ano. Venha logo nos buscar, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, de nós mesmos. Coloca um guarda, Senhor, diante do nosso coração, da nossa mente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, meu irmão, tudo bem, minha irmã? Agradecemos porque você esteve conosco nesses minutos onde estivemos adorando o nosso Rei. O nosso Deus merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor. E ainda mais, Ele merece uma entrega completa. Se você não se entregou ainda a Jesus, ao nosso Deus, através do batismo, esse é o momento que você pode acessar o QR Code ou o link na descrição e falar: eu quero ser batizado. Se você quer ser batizado, se você quer entregar a sua vida nas mãos de nosso Deus, dê essa informação para a gente, para que nós vejamos os meios para ajudá-lo a concretizar essa decisão. Desejamos que Deus continue abençoando e por isso estamos aqui, para te ajudar. Nós nos colocamos disponíveis para te abençoar. Agradecemos a tua presença, que Deus continue guiando a sua vida.